Programa É o Bicho. Apoio cultural JKG Rações Pet Shop. 2 endereços para melhor servi-lo: Parque Dom Antônio Reis e Centro. Vereador Adelar Vargas. Um trabalho forte em defesa do bem-estar animal. Mercado das Rações. Sempre o melhor para o seu melhor amigo. Olá, estamos começando mais um programa É o Bicho, o programa que vai ao ar pela TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você também nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, Instagram, e aí a gente pode, então, com isso, trazer para você informações e também muitos assuntos interessantes sobre os nossos animais. Estamos hoje com 2 convidadas especiais, a Letícia Pereira Guiar e também a Vitória Marim. E com elas a gente vai conversar hoje sobre projetos, né, de cuidados. Também agora a entrada do inverno, né? Muita situação complicada aí com os animais que a gente pode fazer para ajudá-los. Que legal que vocês estão aqui com a gente, satisfação em recebê-las. Obrigada, satisfação estar aqui também. Bom, Letícia, você tem um projeto, vamos começar pelo projeto importante que você faz há algum tempo na cidade e que visa arrecadar, né, aí, formas de ajudar os animais e proteger os animais. É o projeto Tampas e Patas, né? Isso. Ou Tapas e Patas. Tampas e Patas. Eu comecei esse projeto final de 2017, comecei a pensar em como poder ajudar, porque assim, eu sempre morei em locais alugados, né? Então, que eu não posso ajudar resgatando, que é uma coisa que todo protetor gostaria, né, assim, de fazer o trabalho redondinho, né, como diz uma das nossas protetoras da Rede da Pasme lá, a Marta, ela comenta, a gente tem que fazer o trabalho redondinho, resgatou, tratou, cuidou, castrou, levou para adoção, foi adotado, tu acompanha aquela adoção, né? Esse é o trabalho redondo que a gente chama dentro da proteção animal. E aí eu sempre gostei, tanto que o meu primeiro vestibular foi veterinária, o segundo foi educação física, né? Mas aí eu disse assim, tem outras maneiras de eu lidar com os animais e ajudar. E aí eu comecei a ver essa questão dos animais abandonados. E eu comecei a ajudar uma senhora que tinha mais de 40 animais, e eu tirei a minha tarde de quarta-feira, na época, em 2017, para ir para casa dela, ajudar a limpar canil, tirar berno, a tratar algum cachorro que tivesse... Ela tinha mais cães, né? Gatos, era só 2 dentro de casa. E aí eu via toda a complicação que ela tinha nos cuidados, na função de pedir ração, né, porque não era uma ração que ela ganhava, não era de boa qualidade, então era aquela ração que estufava o animal, mas dali a pouco ele não estava bem nutrido, já estava com fome de novo, e enfim, e ela castrou os machos por ser um valor mais baixo e não conseguia castrar as fêmeas. E a partir daí eu comecei a pensar como poder ajudar, e eu comecei a pesquisar na internet. E aí, da internet, eu achei o Ecopet em Santa Catarina, que eles fazem um trabalho lindo. Hoje o Ecopet é uma fundação em Santa Catarina. E junta cidades, são 5 cidades que se juntaram com o Instituto, o Ecopet. E lá eles fazem também, juntam tampas para castração. E aí eu entrei em contato com eles e perguntei, fiz algumas indagações e eu disse assim, vou trazer para Santa Maria, por mais que Santa Maria tivesse vários projetos, né, que já trabalham com essa função da tampinha para algum benefício social, assim, como é muito lixo, por que a gente também não puxa, né?
E aí eu pensei em formar. Daí na época eu coloquei o nome de Tampas e Patas. Quando a gente lançou quando a gente lançou, daí em 2018 que foi lançado. E aí eu fui procurar uma protetora e ela me disse assim, Letícia, eu estou sobrecarregada, mas eu vou te indicar uma pessoa que antes de ser figura pública, que é o vereador Bolinha, né? Antes de ser figura pública, ele é protetor e ele faz pela causa animal, como pessoa, né? Então, para quem não conhece ele, às vezes as pessoas, eu sou suspeita em falar, porque eu lido direto assim com ele nessa questão do projeto. Para quem não conhece ele, às vezes acha, porque ele é vereador, ele tem obrigação. Ele tem obrigação da fiscalização, né, como vereador, mas como pessoa, ele faz um trabalho formidável por fora. Ele, como protetor e como pessoa, ele ajuda não só os bichos, como ele ajuda as pessoas. E quem acompanha ele mais de perto sabe disso. E eu fui conversar com ele, bem na época que estavam na função dos cães comunitários, né, a lei dos cães comunitários. E eu participei lá na Câmara dos Vereadores. E aí eu conversei, quando eu apresentei o projeto para ele, ele achou formidável, né? Porque a gente não ficaria pedindo dinheiro para as pessoas, a gente pediria lixo. E aí a gente ajudaria o meio ambiente, uma conscientização para as crianças, né? Porque traria esse trabalho também com as escolas e ajudaria os animais. E aí quando a gente foi lançar o projeto, e era o nome Tampatas, em Roraima, lançaram o mesmo projeto 6 dias antes, com o mesmo nome, e não tinha na internet esse nome, eu pesquisei e não tinha. E aí a moça de lá entrou em contato comigo e eu disse, não, então como tu lançou primeiro, né, eu mostrei para ela desde quando eu vinha com as datas ali, pesquisa e tal, e eu disse, mas como tu lançou primeiro, eu vou mudar. Daí a gente mudou e lançou Tampas e Patas. E o Bolinha me ajudou muito, e até hoje ele me ajuda, ele também cata tampa, ele recolhe tampa, tem os pontos de coleta, ele cata tampa. Então a gente lançou e começamos com alguns pontos pequenos, assim, divulgando em alguns lugares, e esses lugares começaram a divulgar entre os amigos e tal, e arrecadar. E aí, em 2019, janeiro, ali, fevereiro, a gente vendeu as tampas e deu R$305, e nós castramos uma cadela. Aí nós castramos e conseguimos a medicação e fizemos a primeira castração. E a partir daí foi entrando mais algumas pessoas dentro do projeto, né, para me ajudar. E continuam algumas ali, e são poucas para a parte de logística, de organização, né? Então, por isso que às vezes anda passo lento, às vezes eu não consigo uma organização perfeita para expandir como seria ideal. Mas está indo. Hoje já tem pontos em vários locais, tem pontos de coleta em Camobi, tem pontos de coleta até Neves, Parque Pinheiro, e aí se espalhou pela cidade, né? E aí tem pessoas, a gente tem um grupo, né, o grupo Tampas e Patas Coleta, onde tem as empresas que são os pontos, e as pessoas que são voluntárias em buscar nessas empresas os pontos de coleta. E a partir daí eu tenho 2 clínicas parceiras ainda, né? Esse ano eu quero ver se eu consigo conversar com outras clínicas que façam um preço social para o projeto, para a gente conseguir ajudar mais animais. Bom, então vamos entrar então em detalhes, aí o pessoal que está nos acompanhando, como é o projeto. Primeiro, que tipo de tampa o pessoal pode juntar para ti? Qualquer tipo de tampa plástica, tá? E hoje a recicladora que a gente vende as tampas aqui em Santa Maria mesmo, ela aceita também metal. Então as tampinhas de metal das garrafas de vidro, enfim, também pode ser repassadas. Então, tampa de refrigerante, pode ser de material de limpeza também? Isso. Tampas de refrigerante, material de limpeza, tampa de potes, tampas plásticas de potes, né? As tampas dos vidros de Nescafé também são plásticas, também podem. Tudo quanto é tipo de tampa plástica, pode ser tampa de caneta, né? De caixinha de leite? Isso, as tampinhas também. De caixinha de leite, qualquer tampa plástica. Então é só juntar. Isso. E aí procurar um local
Isso, a gente tem a rede social, tá? Tem o Face e tem o Insta. O Insta é o que estava mais atualizado os pontos, que daí tem a Luísa Bonetti, que ela começou a me ajudar no projeto, e ela ficou responsável pelo Insta, faz veterinária, né? E agora ela tá meio afastada porque tá nos últimos semestres do curso. E ela montou ali o Insta e colocou bem certinho os pontos. Surgiram mais alguns agora, ultimamente, que eu acho que não estão bem atualizadinhos, que a gente vai atualizar. E então no Instagram, os pontos ali estão mais atualizados. A pessoa junta, leva nesse ponto de coleta e daí depois eles nos avisam quando tem uma quantidade lá para a gente buscar e a gente leva a gente está estocando hoje na rodoviária. O Thiago, que eles têm um ponto de coleta lá, ele cedeu um espaço lá da rodoviária para a gente estocar as tampas, para ter um volume um pouco maior, para poder levar para a recicladora vir buscar com o caminhão e aí a gente ter um valor, porque se eu for levar pingado, até juntar o montante para fazer às vezes uma castração, né, demora. Porque, por exemplo, assim, ó, hoje para castrar uma gata, né, que é um preço fixo e não varia por peso, a cadela ou o cachorro, né, o macho, o canino, ele varia por peso. E a gata não, a gata e o gato são valores fixos. Para castrar uma gata, castração e medicação, eu preciso de em torno de 300 a 320 quilos de tampa, conforme a medicação, né, que é dado para o animal. É realmente um número bem considerável de tampas necessárias. E quem que tiver uma casa de comércio, um ponto que quiser se candidatar também a recolher, a ser um ponto de coleta, pode entrar em contato pelo... Isso, pode entrar em contato pela rede social, né? E na rede social tem também o meu telefone ali, mas também já posso dar, que é 99130 8189. Pode entrar em contato direto comigo pelo WhatsApp, manda ali e daí a gente vai conversando e aí eu vou explicando como funciona. O pessoal vê que não é difícil, né? Porque todo mundo em casa hoje usa um caixinha de leite ou refrigerante ou água mineral, sei lá o que for, e acaba botando fora a PET, né? Isso, as tampas, embalagem. Enfim. É só tirar a tampinha, bota a embalagem fora, guarda a tampinha. É isso, daí leva num ponto. E aí leva num ponto. E a partir do que as pessoas às vezes começam, não tem o hábito da reciclagem, a partir de quando começam a reciclar, às vezes começa assim, eu não imaginava que eu juntava tanto lixo. Por ver a questão do reciclar, né? Exatamente. Então é uma maneira prática que a gente tem para poder auxiliar e ajudar. Há quanto tempo então tem um projeto, Letícia? Desde ativo, assim, de começar a juntar as tampas e castrar, início de 2019. E já tu tens uma ideia de quantos animais tu ajudou? Falta ainda publicar os últimos que foram castrados, mas até hoje nós já castramos 70 animais e nós recolhemos 18 toneladas de tampas até agora. Ajudar o meio ambiente e ao mesmo tempo que ajudar os animais. Ajuda os animais. A gente já fez algumas palestras em escolas, né, para levar essa questão. As escolas também às vezes fazem gincanas ou fazem algum trabalho em relação ao meio ambiente, aos animais que fazem parte também, nós também, né? E aí fazem esse trabalho e nos dão as tampas. A última que eu fui agora, que foi muito legal, as palestras, foi no SESI, com as turmas dos cursos técnicos do SESI lá. Eles fizeram uma gincana entre os alunos e me doaram as tampas. Que bom, que legal. Bom, Letícia, agora é época de inverno, né? E tem muita gente aí que recolhe animais, e principalmente pets, e não tem muita experiência, até por causa dessa própria essa situação que aconteceu, né, pandemia ultimamente, muita gente acabou pegando animal. Os animais. E aí não tinha experiência. Agora muita gente voltou a trabalhar e os bichinhos começaram a ficar meio que abandonados. Então, a gente tem uma preocupação grande porque, nesse momento, corre um sério risco de abandonarem também fora de casa, né? Sim. Então, uma situação complicada, né? Que a gente tem que ter um cuidado muito grande
E o que se deve fazer fundamentalmente nessa época de inverno, com a tua experiência, que tu pode passar para o pessoal, e esse que tem pouca prática ainda, né, nesse cuidado, quando o animalzinho fica sozinho, em casa, quando estava junto com o dono, o tutor, ele cuidava no dia a dia. Agora que fica só, quais são os cuidados principais que tu acha que tem que ter aí para esses animais ficarem sozinhos? O que a gente chama, assim, da função é a guarda responsável, né? Hoje a gente sabe que o animal não é mais um objeto. Hoje o animal é um ser senciente, né? Ele sente e pensa. E isso, até teve uma palestra, teve um seminário na Câmara dos Vereadores para protetores e comunidade em geral, que foi muito interessante. E até uma palestrante, uma professora do Paraná, da Universidade do Paraná, veio e expandiu os animais que são seres sencientes, né? O peixe, os artrópodes, e aí vai, né? Fugindo só que a gente tinha a ideia do cão e gato, e ela expandiu essa questão do animal senciente, que sente e pensa, né? Então a gente chama de guarda responsável. Hoje não é o dono, é tutor. Então é o tutor do animal, é o responsável pelo animal. E justamente como tu disse, a pandemia fez com que muitas pessoas adotassem e trouxessem o animal para a família. Então hoje ele faz parte, né? O animal hoje tem famílias que não tem nem filhos, mas tem o cão ou tem o gato, né? Enfim. Então essa guarda responsável parte primeiramente água limpa, né, fresca, todos os dias tem que ser lavado os potes, enfim, o comedouro, né, e ração, e uma ração de boa qualidade. E também, se o animal fica na rua, a casa, né, ter uma casa que seja protegida, que proteja de chuva, de vento. E se o animal tem pelo curto, né, ou até pelo longo, mas tem uns que sentem frio. Eu tenho uma cadelinha que tem pelo longo, mas ela treme de frio. Hoje, agora em julho, ela faz 18 anos. Né? Então, como às vezes dizem, já passou do prazo de validade, mas tá lá, tá bem. Tem o Alzheimer, né, a doença senil canina, né, que é como se fosse um Alzheimer humano, mas tá aí. Então, o cuidado básico é uma alimentação de boa qualidade, água, né? Ter um local próprio para o animal, longe de correntes. O animal tem que estar no inverno, a gente tem que proporcionar que ele fique exposto, ele tem que ter o horário dele de exposição ao sol, mas também a gente tem que cuidar para não ficar num local onde fique sempre só no sol, sol direto, né? Sol direto, que também a gente sabe que prejudica, assim como a gente, eles. As vacinas, né? Assim como tem vacinas para os humanos, tem as vacinas para os animais. E tem também até a vacina da gripe, né? Para os animais. E é um cuidado, né? A gente já teve, um dos cachorros que eu tenho lá, o Júnior, teve gripe canina. Ele fica na rua, né? Só que ele sai, ele se molha, volta para casinha, e aí fica, e mesmo tendo todos os cuidados, ele ficou gripado, né? Então daí teve que ter todo o cuidado também para a função quando ele se gripou. Então são cuidados básicos que tem que ter: água, comida, né, de boa qualidade, a ração de boa qualidade, local apropriado, né, com abrigo, né, casa bem abrigadinha. De preferência, coloca uma cobertinha agora também nos frios, né? Uma roupinha. Isso. E a única coisa assim, que para os cães de rua, às vezes as pessoas querem colocar roupas, né? Enxergam um animal de rua e quer colocar roupa. Tem duas coisas. Se for um cão comunitário, que as pessoas cuidem direto, até acho que pode colocar roupa porque vai ter os cuidados. Mas um animal de rua que não tem cuidado, o animal vai ficar com aquela roupa e vai acabar se molhando. E vai ficar com a roupa molhada no corpo, e isso vai acabar prejudicando. Então a gente recomenda que não coloquem roupas em animais de rua, né? Animais que estão sem tutor. Perfeito. Você falou uma coisa que eu queria ressaltar aqui. Você falou que o animal sente e pensa. Até bem pouco tempo o pessoal dizia que os pets não pensavam. Mas é importante que se dê conta que o pet também pensa, né? Pensa. Se a gente for pensar, assim, se a gente for analisar,
eles vão se desenvolvendo e eles agem, né? O cachorro, ele vai se desenvolvendo que nem uma criança. Só que a criança, claro, em alguns sentimentos da criança e ações, a criança vai evoluir a partir ali dos 2 anos e o cachorro continua com aquelas outras, as mesmas atitudes e as mesmas emoções e se mantém ali. Mas ele se desenvolve parelho com o ser humano. Só que a criança, a partir dos 2 anos, tem o desenvolvimento cognitivo, segue o seu desenvolvimento e o cachorro estaciona ali, por mais ou menos nessa idade. Não, e é fácil testar isso, né? Muitas vezes é só observar, né, o próprio animal, as reações dele, como ele também raciocina. Com certeza. Consciente. E a gente sabe que muitas vezes é pelo condicionamento. A gente condiciona o animal aquilo ali, ele vai fazer, a gente faz ele deitar para receber a comida, né? O adestramento, o condicionamento àquela ação. Mas muitas vezes, hoje já se percebe que ele faz coisas além daquilo ali, né? Então a gente vê que às vezes ele nos mostra coisas inesperadas. Então a gente vê realmente, né, que ele é um ser senciente, sente, pensa, às vezes parece que pensa sem a gente precisar fazer o condicionamento. Eu tenho alguns, né, e uma delas, inclusive, era de rua, foi recolhida, está em casa, mas tu fala perto dela remédio, ela já baixa a cabeça, sabe o que é. Já sabe, já condicionou. Condicionou aquilo ali. Mas a Vitória está aqui comigo também, né, Vitória? O que tem para nos contar sobre os pets? Tem o que, Vitória? Um petzinho? Tem uma gatinha? Tenho 2, uma Alice, que fica na casa da minha mãe, e a Melina, que fica na casa da minha Dinda, que é adotada faz pouco. E aí, o que tu acha? Vive sem eles agora ou não? Agora não, me apeguei. Te apaixonou? Vou ficar agora. E o que tu acha de importante na vida de uma criança, de uma adolescente, um animalzinho? Eu acho que para uma criança de 10 anos já sabe que tem que ter o cuidado com um gato que não é, como a Letícia falou, mais um urso de pelúcia. Tem que ter o cuidado, como eu agora chego em casa, a areia tem que estar limpa. E a ração eu sempre dou para ela agora. Que bom, que bom. E também faz parte da vida do dia a dia, a vida emocional, né? Isso pega rotina, chegar em casa e ver se... Brincar, tentar... A gata também não pode ficar todos os dias... Ela tem o costume de brincar, né? Mas como ela é adotada... Então a gente não sabe se ela veio realmente da rua e já tinha dono, a gente não sabe. Então a gente tem aquele cuidado com ela, porque todo animal precisa de um cuidado, né? O cachorro precisa de um tipo de cuidado e o gato precisa de outro. O gato é mais rueiro, né? É. E o cachorro fica dentro de casa. Mas também quase a mesma bagunça que faz. A bagunça é quase a mesma. A bagunça é quase a mesma. Letícia, me diz uma coisa, existe assim um mito, né, de que o castrar o animal faz mal. Muita gente diz, eu não castro meu bicho porque vai fazer mal castrar. Faz mal não castrar, né, Letícia? Isso. Tem as pessoas, como eu digo, mais antigas, né, tinham muito essa função. Não vai castrar porque vai tirar a virilidade do macho. Não vai castrar, vai engordar, vai ficar preguiçoso, tanto o macho quanto a fêmea. Não, bem pelo contrário. Claro, engorda por quê? Porque o cachorro ou o gato, né, enfim, macho ou fêmea, eles ficam mais acomodados dentro de casa e tal, e precisa de outros cuidados, tem ração específicas, né, para principalmente o gato, o cachorro fica mais ativo, ração específica para animais castrados, até porque muda a questão hormonal, né? Mas traz só benefícios. Vamos supor, a fêmea, claro que o principal benefício é a proliferação, né? E hoje a gente tem aí quase 60 mil animais abandonados na cidade. E aí a fêmea é a proliferação.
Mas, além disso, tem a questão dos tumores, né? A questão do tumor mamário, piômetra, que é uma infecção na vagina. Então, tem várias outras, que eu não vou entrar tanto em méritos veterinários, né? Mas tem várias outras benefícios da castração. E para o macho também tem até a função, assim, não só a questão da demarcação de território, que acontece muito, e a função dos feromônios, né, que ele quer ir atrás da fêmea no cio, enfim, mas a questão também de câncer de próstata para o macho. Né? Então, não só para a fêmea, mas para o macho também tem os benefícios. Então, a gente castra as fêmeas, mas também a gente pensa também na função. Vai beneficiar o macho, vamos castrar o macho também. Perfeito. Bom, Letícia, então é importante nós darmos uma reforçada aí, pessoal. Quem não tinha conhecimento ainda, ou de repente olhou lá em algum estabelecimento, lá um potezinho cheio de tampa, mas não sabia o que era. É um projeto, então, né, importantíssimo que a Letícia coordena aí, que é o Tampas e Patas. Então, não custa nada para a gente, né? Aquilo vai fora mesmo. É só separar, guardar e ter o trabalho de largar em algum ponto de coleta, que vai ajudar e muito, né, nesse trabalho importante que é o trabalho de buscar os animais de rua e castrá-los. Porque com isso, só dessa forma a gente vai conseguir diminuir, né, o número de animais de rua, diminuir o risco de zoonose, que é muito importante que o pessoal se dê conta que esses animais podem trazer, inclusive, alguma doença até para nós mesmos, seres humanos, mas isso tudo é culpa nossa, né, por não cuidá-los. Não é culpa deles, é culpa nossa. Então vamos ter esse tipo de apoio, dar esse tipo de apoio aí ao projeto da Letícia. É só entrar nas redes sociais, Tampas e Patas, e aí vocês têm como poder ajudar e colaborar. Todo tipo de tampa, então serve, né? Tampa seja de gêneros alimentícios, de refrigerantes, ou mesmo de material de limpeza, pode ser então guardado e doado então para esse projeto. Por aí, né, Letícia? Isso, por aí. Alguma coisa mais que gostaria de acrescentar, Letícia? Acho que não, acho que só. É isso aí. E você, Vitória? O que você diria para as crianças que não têm animalzinho ainda? Para quem quiser continuar assim, tudo bem, mas que se sente sozinho, alguma coisa, um animal é uma boa companhia. É um grande parceiro, né? E ele só dá amor e não pede nada, né? Não. Exatamente. Então tá, estamos indo embora, deixando um abraço a todos, até o próximo programa. Programa É o Bicho, apoio cultural, JKG Rações Pet Shop, 2 endereços para melhor servi-lo, Parque Dom Antônio Reis e Centro. Vereador Adelar Vargas, um trabalho forte em defesa do bem-estar animal. Mercado das Rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo.